Olá, eu sou o Silvio Teixeira, eu sou sócio da Fortecom, Auditoria e Contabilidade e também sócio aqui na Forte Mobile. E a gente veio falar hoje aqui sobre um assunto muito interessante que está tomando muito tempo dos empresários e também da contabilidade, dos tributaristas, né? Que é a aprovação da Lei 15.270 de 2025. Ela foi aprovada agora, no último dia do mês de novembro, ou quase ali no último dia do mês de novembro de 2025. E ela trata, entre outras coisas, da tributação dos lucros e dividendos. É importante a gente lembrar que essa nova tributação, né, ela vem sobrepor uma isenção que já existia há muitos anos, né, desde 95, salvo engano, e que agora chega novamente logo após essa questão da reforma tributária, mas é uma legislação separada para deixar bem claro, não é uma legislação lá junto com a emenda constitucional da reforma tributária, com a lei complementar da reforma tributária, é uma legislação separada, é a 15.270 de 2025, para quem gosta aí de buscar o instrumento legal. Essa legislação, ela põe fim, então, a essa isenção histórica dos lucros e dividendos para sócios que recebem alta renda de distribuição de lucro. E a gente, então, tem que definir o que é alta renda. Esse é o primeiro ponto aí, né? Então, ela institui uma compensação também para a carga tributária da pessoa jurídica, são pontos importantes que eu quero tratar aqui com vocês, tá? O primeiro ponto que a gente tem que ficar bem atento é como fica a distribuição de lucros para alta renda a partir de 2026. Então, a partir de janeiro de 2026 é que vai ter a eficácia completa dessa lei. São dois gatilhos. O primeiro, o gatilho mensal, que é um valor que vai sujeitar a retenção na fonte, e o gatilho anual, que é o ajuste que você faz lá na sua declaração de imposto de renda. Essas duas coisas você tem que prestar muita atenção para você que é empresário ou para você que é contador, que quer levar isso para o seu cliente, a gente tem que ter atenção nesses dois pontos. Com relação ao gatilho mensal, né, já é a definição do que é alta renda em termos de distribuição de lucros. O valor é de R$ 50 mil. Então, para quem recebe ou para quem vai fazer uma retirada de lucros até R$ 50 mil mês, não tem tributação alguma, continua como antes. Então, por exemplo, se eu faço uma retirada de R$ 40 mil para o sócio pessoa física Silvio, lá na minha empresa, eu não tenho tributação alguma. Então, é da pessoa jurídica pagando a pessoa física CPF, no caso aí do exemplo, o Silvio, né? Então, até 40 mil não temos tributação alguma. Passando de 50 mil reais, a tributação é de 10% retido na fonte. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho uma tributação aí de 10% sobre a minha retirada e eu tirei mais de 50 mil reais, vamos imaginar que eu retire 70 mil reais no mês, a empresa vai desembolsar 70 mil, vai me pagar 63 mil reais e 10%, 7 mil reais, ela vai recolher aos cofres públicos, ao governo federal. É a retenção na fonte, apesar de serem valores diferentes, percentuais diferentes, é a mesma lógica da retenção na fonte sobre salário, sobre prolabore, só que com outras alíquotas e outras condições. Então, regra básica número 1, o gatilho mensal, 50 mil reais abaixo, isento, 50 mil reais acima, 10% de retenção na fonte. Importante ressaltar aqui que os 10% é sobre o total da distribuição e não sobre o excedente de 50 mil. Se eu tirei 70 mil, vai ser 10% sobre 70 mil reais. Então essa é a explicação do primeiro gatilho. O segundo gatilho é o gatilho anual. Então, se você tem retenções na fonte, chega na época de prestar conta, de fazer o ajuste anual do seu imposto de renda, né, como a gente faz todos os anos, as pessoas que fazem a declaração de imposto de renda, você tem que fazer as contas novamente. Então, se é 50 mil por mês, no ano a isenção é de 600 mil reais.
12 vezes R$ 50.000. Então tem uma tabela progressiva que ela começa com R$ 600.000. Então lá no final do ano, você vai pegar toda a sua distribuição de lucros e você vai aplicar nessa tabela progressiva, que não é a mesma tabela que a gente tem de salários, de Prolabore, a que a gente já conhece, era a única até então. É uma tabela especial para isso, é o IRPF-M, Imposto de Renda da Pessoa Física Médio. Então, se você teve a retenção na fonte aí sobre 70 mil, no ano você deve ter retirado então 840 mil. Aplicando na tabela anual, nós vamos ter um efeito, né, de 840 mil de retirada. Você já pagou 84, 10%, vai dar mais ou menos uns 23, 24 mil reais aí de imposto de renda devido. Se você já pagou 84, você tem direito a um crédito da diferença, dos 53, 54 mil reais aí, não sei, a conta depois dá para fazer aí na ponta do lápis, mas você tem direito à compensação, à restituição. Fato é que você não pagava nada antes e agora você está pagando 20 e poucos mil reais, 23, 24 mil reais nessa conta que eu fiz, nesse exemplo que eu dei. Então, passa a ter uma tributação efetiva. E o segundo ponto é a questão financeira. Você vai estar adiantando todo mês um valor a título de retenção na fonte. Então, essa é a regra básica do jogo. Fazendo um resumo desse primeiro ponto. A retenção mensal, 10% acima de 50 mil reais, ajuste anual acima de 600 mil reais, cai numa tabela progressiva e você compensa o que foi retido na fonte anteriormente. Esse é o primeiro ponto para esclarecer como é que vai funcionar a nova tributação sobre dividendos trazidas pela Lei 15.270. Se você não retira mais de 50 mil reais mês, né, em nenhum mês ou em qualquer um dos meses, então você não tem nenhuma tributação efetiva. Importante ressaltar nesse momento que o governo propôs uma forma de compensação. Na verdade, ele quer tirar da tributação da pessoa jurídica e transferir isso para a pessoa física, que é mais fácil dele monitorar, controlar, fiscalizar. Então, o que acontece? É importante a gente olhar dentro de um planejamento tributário essas empresas que fazem a distribuição, cujos sócios estão sujeitos à incidência dessa nova lei, a empresa pode compensar no lucro real ou no seu índice, né, na sua alíquota de imposto de renda, uma redução aí significativa. Então, na verdade, é uma transferência do imposto de renda da pessoa jurídica para a pessoa física. Então, nesse caso, a gente tem que estar atento, olhar caso a caso, empresa por empresa, para a gente poder tentar minimizar o impacto disso. Vai ter um aumento na pessoa física, mas vai ter uma redução na pessoa jurídica. Isso é importante para você poder fazer o seu planejamento tributário. E assim encerramos a primeira parte, que é essa introdução ao conceito geral do que traz a 15.270, como calcular, né, com o que vai incidir em termos de tributação sobre dividendos. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o nosso time de especialistas, tanto na Fortecom, Auditoria e Contabilidade, quanto na Forte Mobile. O pessoal está preparado para lhe atender e desenhar o melhor cenário para a sua situação. Muito obrigado.